Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje então vamos falar sobre uma super importante filósofa do século XX, que é Hannah Arendt, e sobre o seu conceito de banalidade do mal. Para quem depois tiver interesse, tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre ela, um vídeo mais voltado para quem vai prestar o vestibular, agora do ano de 2021, no caso, onde eu detalho até um pouco mais sobre a biografia dela e sobre uma das obras dela, tá? Que não é a mesma que eu vou falar aqui hoje. Então, para fins desse vídeo, entenda que ela é, como eu já disse, uma filósofa de origem judaica, embora não fosse praticante do judaísmo, que nasceu na Alemanha justamente na época onde houve a ascensão do nazismo, né? Ela, enfim, ela era jovem, uma jovem estudante quando começou o nazismo a surgir na Alemanha, e o que vai fazer então com que ela quase fique presa num campo de concentração, mas ela consegue fugir e consegue ser radicada nos Estados Unidos, onde ela desenvolveu ali a sua carreira acadêmica, né? Acabou depois até fazendo alguns trabalhos mais jornalísticos para uma revista da época chamada The New Yorker. Uh, e boa parte até mesmo da sua obra filosófica vai ser escrita ali, né, nesse período onde ela esteve nos Estados Unidos, né, seus livros mais conhecidos. E basicamente, nesse tema que a gente vai falar aqui hoje, a Hannah Arendt ela vai discutir sobre a chamada experiência do totalitarismo, que é uma categoria que ela usa para se referenciar a um tipo específico de governo que passou a surgir, né, ao longo do século XX, que a gente costuma chamar, né, dos governos nazifascistas. Uh, e basicamente aqui cabe uma distinção entre o que seria um governo autoritário e um governo totalitário, que muitas vezes a gente acaba usando quase que no mesmo sentido as duas palavras, mas é como se o totalitarismo fosse um passo a mais do autoritarismo, né? Um governo autoritário, como o nome já diz, é um governo que tem tendências antidemocráticas, que tem tendências anti-liberdade. Mas que ele ainda teria uma certa aparência de democracia. Enquanto que um governo totalitário é entendido pela filósofa como um governo onde não há mais nem esse verniz de democracia, onde ele já foi esquecido e você tem a pura supressão da liberdade. Então você tem uma série de características em governos autoritários, né? Por exemplo, o gradativo cerceamento das liberdades individuais em nome da segurança. O que isso quer dizer? Que em nome da segurança, em nome da defesa contra um determinado inimigo, os cidadãos começam a perder as liberdades individuais progressivamente. Ele é marcado também pela propaganda política massiva. Então, mesmo fora de um período eleitoral, você vê então um governo autoritário como aquele governo que continua fazendo propaganda como se ainda tivesse que ganhar uma eleição, entende? Então ele mantém o tempo todo os seus apoiadores em um clima de campanha, como se ele tivesse que ser apoiado o tempo todo, mesmo depois que já ganhou a eleição. Ele costuma ser caracterizado também por censura e repressão, né? Então, a censura é quando você já tem realmente um aparelho do governo estabelecido, um aparelho que eu digo assim, um programa do governo, um documento governamental que vai lá e proíbe determinadas expressões. E a repressão, às vezes, ela pode acontecer de maneira mais sutil, né? Você não tem necessariamente uma lei reprimindo, mas aos poucos, com certas ameaças, isso vai sendo feito, né? Governos autoritários costumam surgir em ambientes de despolitização, ou seja, quando as pessoas não estão, digamos assim, interessadas nas questões políticas, ou porque as pessoas estão com uma má formação política, porque não compreendem corretamente como funciona a política. Então, esse ambiente é muito propício para que surjam governos autoritários, que tem a ver também com o que está listado ali como apatia política, ou seja, um desinteresse pela política. É um ambiente propício para isso. Esse tipo de governo ele desestimula a participação política independente, ou seja, aquelas pessoas que têm opiniões próprias, independentes, elas são desestimuladas. O ideal é que elas sejam, as pessoas que tenham participação política, são aquelas que têm que entrar no partido, na lógica do partido. E, como eu disse, num governo autoritário você ainda tem essa aparência de democracia, né, que num estágio final iria se perder. E você tem também como característica a militarização da burocracia estatal, ou seja, muitos militares ocupando posições importantes dentro do governo, de características mais autoritárias. Mas como eu disse, o autoritarismo seria uma espécie de escada, né? Então ele vai aos poucos subindo um degrau de cada vez,
e o nível máximo que ele pode chegar é o de se tornar um Estado totalitário. Aqui é importante dizer que na concepção da Hannah Arendt, ela não vê uma distinção aqui do totalitarismo como uma característica somente de esquerda ou de direita, né? Ela vai achar que o totalitarismo está presente em exemplos como, por exemplo, da própria Alemanha nazista, óbvia, mas também um exemplo de esquerda que seria o stalinismo que ocorreu lá na União Soviética. Então não seria uma questão aqui necessariamente de posicionamento ideológico, mas sim dessa ambição por um tipo de poder total, um poder onde você tenha total controle sobre os indivíduos. Então, num governo totalitário, você vai ter muitas características, veja bem, ó, que são parecidas, são quase as mesmas do governo autoritário. A grande diferença é que nesse estágio, digamos assim, quando você já está nesse nível, você perdeu completamente aquela aparência democrática, você já tem um chefe do poder como uma figura mítica, uma figura, digamos assim, mítica ou mística, no sentido de ser quase que um líder quase religioso, né? Aqueles que o apoiam têm uma veneração quase que religiosa por esse líder. Você não tem mais a interdependência entre poder legislativo, judiciário e executivo, eles passam a ser suprimidos e geralmente o poder executivo vai absorver os outros, né? Então você não tem mais a divisão dos três poderes. Você tem uma polícia política, isso é bem característico de governos totalitários, ou seja, uma polícia criada pelo próprio governo, diferente de todas, separada das outras, para vigiar, digamos, inimigos do partido ou inimigos do líder. Um estímulo à moralização cívica, então a ideia de você acabar com o que eles considerariam, né, ser, digamos assim, comportamentos imorais. E, por final, o passo onde você já viu que não tem mais retorno, que são a criação de campos de concentração. Então, um governo totalitário é aquele governo que não tem mais medo de perseguir e matar os seus inimigos, né, ou os seus não apoiadores, digamos assim. E essa experiência que a Hannah Arendt passou a vida inteira tentando entender por que ela aconteceu, né, o que levou a humanidade a permitir que isso acontecesse. Então, ela vai entender que esse é um fenômeno totalmente novo na história da humanidade, tá? É claro que você teve períodos de muita crueldade na história, marcados por muita tirania ou por escravidão, mas ela acredita que o totalitarismo ele representa o máximo, digamos assim, da maldade humana. E aqui é importante dizer que o mal não pense o mal como uma coisa maniqueísta, como se fosse assim uma luta entre bem e mal, né? A gente falou sobre o maniqueísmo no vídeo sobre Santo Agostinho. Dê uma olhada lá para você entender o que é o maniqueísmo. Então não pense aqui o mal ou a maldade como sendo uma coisa de fora do ser humano. É uma coisa de dentro do ser humano. Ou melhor, são as decisões que os seres humanos tomam ou deixam de tomar por pararem de se preocupar com a vida alheia, parar enfim, por deixarem, né, de lado as preocupações com, não digo vida alheia, mas na verdade a vida social, né, a vida da sociedade, o bem-estar violento. Então, aqui tem uma rápida definição do Kant, né, a Hannah Arendt era uma grande estudiosa do Kant, enquanto que o Kant entendia que a origem do mal não são os instintos, né, não é, o homem não é mal devido a uma natureza humana, mas sim porque é um ser livre, dotado de razão. E ela vai entender vai concordar com Kant nesse sentido, né? Que, de novo, a maldade não é uma coisa de fora do ser humano ou uma coisa que está dentro do ser humano como se fosse um instinto que a gente se rende a ele e por isso se torna mal. Não é isso que ela chama de mal. O mal ele nasce justamente da nossa liberdade de escolha e por sermos seres racionais, a gente sabe que determinadas escolhas vão prejudicar algumas pessoas e de repente as pessoas param de se preocupar com isso. É isso que é a maldade, é esse mal banal que ela está falando aqui, né? O Holocausto ele é como se fosse um exemplo que ela chama de mal radical, ou seja, a maldade humana no seu nível máximo. Você construir uma estrutura, né, uma arquitetura toda pensada e planejada para levar ao genocídio, né, de milhares de pessoas. Então esse aparato todo é o que ela chama de mal radical. Porém, a grande investigação da Hannah Arendt é sobre o mal banal. O que é o mal banal? É isso que eu tinha falado agora há pouco, essa tendência onde você vai encontrar, não necessariamente assim num Hitler, mas naquela pessoa que percebeu o nazismo crescer, que achou normal, que achou que aquelas ideias racistas, antissemitas,
homofóbicas, etc. Ele começa a achar que é normal alguém falar aquilo, porque afinal de contas a pessoa tem liberdade para pensar o que quiser. Então é a banalização da maldade. É isso que você deve entender por mal banal. É quando a pessoa começa a tratar a maldade humana, coisas que deveriam ser totalmente reprováveis, como se fosse uma coisa qualquer. E eles passam a se calar diante disso, a não falar nada, ou deixar que as pessoas falem esse tipo de coisa. Então, quando os indivíduos passam a banalizar o mal, ele tende a se tornar o quê? Mais radical. Ele vai tender a se tornar, a crescer, digamos assim, né? E é isso que a Hannah Arendt estava demonstrando. Existe um caso muito interessante, que é o caso de Eichmann, que foi um dos altos líderes do nazismo, né? Abaixo de Hitler, óbvio, que havia sido incumbido da chamada solução final. Então, esse Adolf Eichmann, ele havia planejado, então, foi um dos grandes planejadores, né, dos campos de concentração, que foi, assim, digamos, a última saída dos nazistas para, de fato, acabar com o que eles diziam ser a ameaça judaica. E o que acontece? Anos depois, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, ele acabou sendo encontrado por alguns soldados do Mossad, que é uma força paramilitar israelense, e acabou levando ele, né, para Israel, onde ele seria julgado. Lembrando ali que a questão de Israel foi um estado, né, basicamente construído para receber os judeus depois da Segunda Guerra Mundial, né, aqueles que haviam sobrevivido, e tem toda a questão do Estado de Israel, porque havia outra população vivendo lá, a população palestina, mas enfim, isso é uma questão bem importante para vocês pesquisarem e se inteirar sobre ela também. O que acontece é que o Eichmann ele é levado, então, ele foi encontrado lá na Argentina, é levado para Jerusalém, em Israel, onde ele vai ser julgado, e a Hannah Arendt, ela foi cobrir, digamos assim, ela foi acompanhar através do jornal com o qual ela trabalhava esse julgamento. Então ela foi fazer uma matéria, né? E isso acabou virando um livro dela, que é Eichmann em Jerusalém. E o que acontece? Ela relata que o tempo todo ela estava esperando ver uma pessoa monstruosa, né, diante dela quando ela se encontrasse esse cara que ajudou a arquitetar os campos de concentração. E ela relata que quando ela começa a ouvir o julgamento, começa a ouvir ele se defendendo, ele parecia ser uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. Se ela visse na rua, sem saber quem é, talvez julgasse que era uma pessoa de bem, né? Aparentava ser uma pessoa de bem. E ele dizia que ele era isso, que ele era um homem comum, um pai de família, que simplesmente tinha um trabalho e que ele estava cumprindo ordens, né? Então que ele não se achava de fato culpado porque ele era um cumpridor de ordens. E aí está o ponto onde a Hannah Arendt vai dizer que surge o chamado mal banal. Quando uma pessoa aceita cometer monstruosidades como ocorreram no nazismo, simplesmente sob o argumento de que tem alguém acima de mim, eu vou aceitar porque eu estou cumprindo ordens. Essa atitude apática, né, diante de coisas tão monstruosas é o que ela diagnosticou como a coisa mais perigosa que o ser humano é capaz de gerar, porque desse mal banal que vai surgir o mal radical. E é esse o grande problema filosófico da Hannah Arendt, né? O que leva pessoas comuns, no final das contas, né? Pessoas, como a gente diz, o tal do cidadão de bem, a realizar coisas extremamente vergonhosas, como essas que ocorreram não somente lá, mas em outras situações também, né? Então essa grande discussão aí que fica a partir da reflexão da Hannah Arendt, ela vai dizer que essa banalidade do mal, ela ocorre por falta de reflexão crítica. Quando os indivíduos deixam de pensar criticamente sobre a sociedade, você tem esse ambiente propício para que isso ocorra, para que governos autoritários surjam e se transformem em governos totalitários. Um trabalho alienado e burocratizado, ou seja, quando as pessoas são totalmente alienadas pela sua função, no sentido de que ela trabalha, faz aquela função, naquela rotina o tempo todo, sem pensar sobre as engrenagens sociais na qual ela está inserida. Esse tipo de mentalidade era exatamente a mentalidade do Eichmann. Por isso que ele não se sentia parte do problema, ele achava que ele era só alguém cumprindo ordens. Ele não percebia que ele era parte do problema todo, né? Então esse trabalho alienado e burocratizado leva a essa mentalidade. E uma espécie de condicionamento social, quando a sociedade deixa de ser crítica e ela passa a aceitar, né, de maneira acrítica, ou seja, sem realizar reflexões, tudo aquilo que é imposto, né, em torno dela, sem buscar informações seguras sobre aquilo, você tem ambientes propícios para que isso ocorra, certo?
A Hannah Arendt traz uma contribuição genial para o campo da ética, para a gente pensar, né, sobre decisões humanas, a importância das decisões, a importância da participação política para uma reflexão ética. Então espero que vocês tenham gostado de conhecer essa filósofa. Tem mais informações sobre ela num outro vídeo aqui no canal sobre preparação para o vestibular. Então quem se interessou em conhecer mais sobre ela, dá uma olhada lá também, ok? Um grande abraço e até a próxima. Espero que esteja tudo bem com vocês.